E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é Fábio do canal Centrais Service. Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de eletrônica básica. Essa é a nossa aula 28. E nessa aula, ainda dentro do estudo dos capacitores, nós vamos entender o que são capacitores de acoplamento e desacoplamento. Vamos entender esse conceito e como ele se aplica em um circuito eletrônico. Como a gente estudou até agora, a gente pôde ver que o capacitor ele pode ser utilizado de diversas formas e com muitas finalidades em um circuito eletrônico. No entanto, a gente vai estudar duas formas agora, ou seja, duas funções em que esses componentes são utilizados e que você precisa entender muito bem, principalmente se você pretende trabalhar com eletrônica. E é isso que a gente vai tratar nessa aula agora. A gente vai tratar e vai aprender sobre os capacitores que são usados em circuitos de acoplamento e desacoplamento. Em aulas anteriores que a gente teve até agora, a gente aprendeu que um capacitor ele é formado por dois condutores, formado por duas placas, esses condutores chamados de armaduras, que elas são separadas por um material isolante que é denominado de dielétrico. E esse dielétrico, a depender do material que ele é feito, determina o tipo do capacitor, por exemplo, capacitor de poliéster metalizado, cerâmica e etc. E a gente aprendeu o que? Quando a gente aplica uma tensão nessas armaduras, o capacitor tende a se carregar com essa diferença potencial, ou seja, com essa tensão que você aplica aos terminais do componente, até que essa carga ou essa tensão ela se iguale à tensão da fonte geradora, ou seja, a bateria ou a fonte de alimentação ou a pilha, seja o que for que você utilizou para carregar. E nesse processo de carga a gente aprendeu o que? Enquanto na corrente DC, enquanto ele está sendo carregado, existe uma passagem de corrente, circula uma corrente entre os dois terminais do capacitor. E essa corrente ela vai cessar à medida que o capacitor fosse carregando. Ou seja, desse circuito de exemplo que eu fiz aqui, ao fechar a chave, a tensão gerada pela bateria é aplicada aos terminais do capacitor. Nesse instante que você fecha a chave, começa a circular uma corrente pelo capacitor e que volta para a bateria. E essa corrente ela vai cessando tanto quanto o capacitor vai se carregando. À medida que ele vai se carregando, essa corrente vai cessando até que o capacitor se carregue por completo e não exista mais a passagem de corrente. Tem que cessar a passagem de corrente. Se essa corrente continuar circulando, indica que o capacitor está com problema. Então, como eu disse, esse conceito ele só é válido quando a gente está trabalhando com corrente contínua, ou seja, quando o capacitor está submetido sobre uma corrente contínua. Porém, a maioria dos circuitos eletrônicos trabalham com sinais, e esses sinais, a maioria das vezes, não, quase sempre, são provenientes de corrente alternada, das mais diversas frequências. Então, como eu disse anteriormente, quando a gente liga um capacitor em uma fonte de corrente contínua, flui uma corrente entre os seus terminais por um instante, que equivale ao tempo que o capacitor leva para se carregar. Depois que ele se carrega completamente, não há mais passagem de corrente entre os seus terminais, porque o capacitor apresenta uma resistência infinita. Eu fiz até um circuito para comprovar isso. Vou abrir aqui o multisim. Deixa eu ampliar um pouco aqui para ficar melhor. Vou explicar aqui o que é que eu fiz. Então vou explicar rapidamente o circuito para vocês aqui. Ele é muito simples. Eu botei uma fonte gerador de tensão contínua. No caso aqui, a tensão está gerando 12 volts. Eu botei uma chave liga e desliga para interromper ou ligar o circuito. Coloquei um capacitor de 4.700 microfarad. Esse valor eu botei alto assim para poder funcionar aqui no simulador. E coloquei em série com um diodo LED que vai representar o estado de carga do capacitor. Então, quando eu apertar simular, vou até apertar aqui já para simular. Então, a partir do momento que eu fechar essa chave,
Enquanto este capacitor estiver carregando, haverá uma passagem de corrente entre os seus terminais, e após cessar a carga do capacitor, você vai perceber que o LED vai apagar. Então, quando eu fechar a chave, o capacitor está se carregando, haverá passagem de corrente e o LED acende. Então, à medida que o capacitor for se carregando, o LED vai gradativamente apagando de acordo com o tempo que o capacitor vai levar para carregar, ok? Eu vou acionar a chave, observe que vai acender o LED aqui. Acendeu o LED, tá piscando, pronto. O capacitor carregou, não há mais passagem de corrente, o LED se apagou. Isso comprova que um capacitor em bom estado, ligado em uma corrente DC, ou corrente contínua, somente permite passagem de corrente dos seus terminais no período de tempo que ele leva para se carregar. Isso é muito útil em diversas montagens, diversas aplicações, tipo temporizadores ou circuitos de retardo, onde você pode calcular. A gente vai aprender aqui como fazer esse cálculo, aprender a calcular o tempo que o capacitor leva para fazer a carga e também a descarga para ser aplicado em qualquer circuito. Então, vamos voltar lá para apresentação. Porém, se a gente ligar o capacitor num circuito em que a corrente varia constantemente, ou seja, num circuito de corrente alternada, quando a tensão variar de 0 ao máximo, seja o 0 ao máximo positivo ou 0 ao máximo negativo, numa fração de segundo o capacitor acompanha essa variação e se carrega. E quando essa tensão varia, ou seja, a tensão cai ao nível 0, essas cargas que estavam acumuladas nas armaduras se descarregam, ou seja, se escoam com a inversão da tensão. Aí depois eles voltam a se descarregar e carregar novamente de acordo com a polarização oposta. Observe a figura aqui embaixo, ó. Quando o semiciclo atinge o máximo valor positivo, o capacitor se carrega com essa tensão. Você viu, as armaduras que estão ligadas ao semiciclo positivo se carregam com o máximo positivo. Quando ele chega ao ponto zero, de novo, o capacitor se descarrega. Aí ele vai ao máximo negativo do semiciclo negativo, ele torna a se carregar, mas com tensão reversa. Você vê que aqui ele carregou com mais, aqui ele carregou com menos. Aí volta ao ponto zero, ele se descarrega novamente, aí volta para aqui, tudo se repete. Então, como essa corrente ela se inverte constantemente, então a carga e descarga do capacitor vai acompanhar isso, de modo que constantemente vai estar circulando uma corrente pelo circuito, assim como eu expliquei anteriormente. Então, as cargas de uma armadura, elas vão induzir na armadura oposta as cargas que estavam se movimentando pelo circuito. Isso quer dizer que o capacitor ligado a um circuito de corrente alternada, diferentemente da condição contínua, ele permite a passagem da corrente, sendo que o sinal aplicado à entrada do capacitor, ele não sai perfeito na saída, ele sai quase uma onda quadrada. Eu vou mostrar a simulação para vocês. Então, eu fiz uma simulação também do Multisim, onde a gente vai ligar um LED diretamente à tensão. Então, vamos simular aqui como se fosse a tensão da rede de 127 volts, para comprovar que o capacitor ligado em um circuito de corrente alternada, ele permite a passagem da corrente. Vamos lá para a simulação que eu vou mostrar para vocês. Então, eu vou explicar rapidamente o que eu fiz aqui. Eu botei um gerador de tensão alternada, simulando a nossa tensão da rede. Botei a tensão nominal de 127 volts, frequência de 60 Hz. Nós temos aqui um resistor limitador de corrente, para não danificar o LED. Em série nós temos um capacitor não polarizado. Eu esqueci até de falar anteriormente, por trabalhar com corrente alternada, você não pode usar capacitor eletrolítico, isso é óbvio, porque você está trabalhando com corrente alternada, então você só pode trabalhar com capacitores não polarizados. Então nós temos um capacitor aqui de 220 nF e em série com um diodo e um LED. Então o que acontece? Aqui nós temos gerador de onda de corrente alternada. Aqui nós temos um semiciclo macenoide, tá? Que depois a gente vai ver na simulação. Então ele vai passar pelo resistor, vai passar pelo capacitor. Então quando o semiciclo máximo positivo atingir o anodo do LED, ele vai acender.
e quando o semiciclo atingir o semiciclo, o máximo semiciclo negativo, ele vai apagar, porém o diodo daqui vai conduzir, protegendo o LED da tensão reversa. Eu botei aqui na entrada o multímetro para a gente ver, comprovar a tensão de alimentação que está saindo do gerador, e nós temos um outro multímetro aqui ligado em paralelo com o LED para a gente medir a tensão que está sobre o LED. E depois eu vou abrir o osciloscópio para a gente ver as formas de sinais, tá? Eu vou simular aqui. Você está vendo aqui o multímetro, o primeiro multímetro está informando que a tensão está 127 volts alternada. Aqui nós temos sobre o LED uma tensão de 543,6 milivolts. E você pode ver que o LED está piscando, porque quando ele é atingido pelo semiciclo positivo, o LED acende, exatamente como eu falei, porque ele fica polarizado diretamente, e quando ele é atingido pelo máximo negativo, ele se apaga porque ele fica polarizado inversamente. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre o semicondutor agora, porque eu vou fazer uma aula futura aí sobre isso, aqui no curso de eletrônica. Então, quando ocorre o máximo negativo aqui, esse diodo conduz, porque protege a junção do diodo contra uma tensão reversa de pico elevado, ele pode vir a se queimar. Eu vou abrir agora o osciloscópio para você ver. No canal A, em laranja, ele está ligado aqui, ó, canal A está ligado no gerador de tensão alternada. Você pode ver que está uma senoide perfeita, certo? E no canal B, ele está ligado em paralelo com o LED, depois do capacitor. Você vê que o capacitor permite a passagem de corrente alternada, mas do outro lado do capacitor ela é praticamente uma onda quadrada, tá vendo? Ela não é uma senoide perfeita, mas ele permite a passagem da corrente alternada. Então o LED acende nesses pontos aqui, ó, máximo positivo, e apaga nesses aqui, ó, máximo negativo. Então deixa eu desligar aqui o canal A, vou deixar só o canal B, aí para você visualizar, ó, tá vendo? Esse aqui, ó, são os máximos positivos, é nesse ponto aqui que o LED acende, e esse aqui é o máximo negativo, é nesse momento que o LED apaga e esse diodo aqui conduz. Nesse caso aqui, na simulação, você consegue ver o LED piscando. Mas se você montar esse circuito na real, você não consegue ver ele piscando. Ele fica aceso o tempo todo, porque a nossa retina não consegue ter a percepção de ver ele piscar por causa da frequência da rede, entendeu? Então, se você montar esse circuito aqui na prática e ligar direto na rede elétrica, você vai ver que o LED vai ficar aceso o tempo todo, porque você não consegue. Na simulação você consegue perceber que ele está piscando, mas na real, se for montar o circuito real, ele não vai piscar, ele vai ficar aceso. Então, deu para compreender bem o comportamento do capacitor em um circuito de corrente alternada. Então vamos voltar para a aula. Para fazer um breve resumo de tudo que a gente aprendeu até aqui sobre o comportamento do capacitor na corrente DC e AC, podemos dizer que os capacitores de acoplamento são aqueles que deixam passar o sinal alternado, ou seja, o componente AC do sinal, e bloqueiam a tensão contínua, o componente DC do sinal. E os capacitores de desacoplamento fazem o reverso, ou seja, são aqueles que deixam passar o sinal contínuo, ou seja, o componente DC do sinal, e bloqueiam a componente alternada do sinal. Vamos entender bem agora a função básica e principal que o capacitor tem na função de acoplamento. Em geral, os capacitores de acoplamento eles são muito utilizados em sinais de áudio ou de radiofrequência, geralmente utilizados em amplificadores, porque eles são utilizados para fazer o acoplamento de um circuito para o outro, isolando o componente DC, ou seja, a polarização de cada etapa, para que essa polarização DC de um circuito afete o outro. A gente vai entender bem o que eu quero dizer. Veja aqui esse exemplo que eu estou dando de um amplificador do tipo emissor comum, que utilizam 4 resistores de polarização, tá? Aqui é um transistor do tipo NPN, aqui nós temos o coletor, nós temos o emissor, aqui nós temos a base. Nós temos um resistor de carga, ou seja, resistor de coletor, nós temos um resistor de emissor, e nós temos 2 resistores que são chamados resistores de base, resistor B1 e resistor B2, que são para a polarização de base,
que são responsáveis por ativar a junção, dar o ganho do transistor e tudo mais. Então nós vamos entender agora como se dá o acoplamento utilizando um capacitor. Já ainda usando o exemplo do amplificador com o transistor de emissor comum, o sinal a ser amplificado é aplicado entre a base do transistor e ele é retirado, amplificado do coletor do transistor. Agora observe bem, como eu falei anteriormente, nós temos os resistores de polarização de base e o resistor de polarização de coletor e emissor. Em geral, a tensão que apresenta o coletor ela é bem maior do que a tensão que é aplicada à base, assim também como a corrente de coletor ela é maior da base. Se a gente pegar aqui e fizer um acoplamento da saída do sinal do coletor do primeiro transistor e aplicar a base do segundo, você veja que eu falei, a entrada do sinal ser amplificado é aplicada à base e ele é retirado amplificado no coletor. Para ter uma segunda amplificação, ele deve ser aplicado à base de um outro circuito, do outro transistor, para ser retirado no coletor do outro transistor. Então, nesse circuito aqui, temos a entrada nesse primeiro transistor, na base desse primeiro transistor, e o sinal deve ser retirado com uma grande amplitude no coletor do segundo transistor. Agora, lembra que eu falei? A polarização da base ela é diferente da polarização do coletor, assim como a corrente que circula aqui também é diferente da corrente que circula aqui. Então, se eu fizer um acoplamento, veja bem, um acoplamento do sinal que sai desse coletor para a base desse transistor, de cara, o que é que você percebe que vai acontecer? Eu falei que a polarização daqui, tensão e corrente, é diferente daqui. Então, se eu pegar isso aqui e acoplar direto aqui, a polarização daqui, ou seja, a tensão e a corrente desse coletor vai ser aplicada à base desse aqui. O que é que vai acontecer? Esse transistor aqui vai ser saturado, porque ele vai ter aplicado toda a tensão que está nesse coletor aqui, que é maior do que a base, vai ser aplicada à base desse aqui e pode vir até queimado em algumas aplicações, porque a polarização vai estar incorreta, ele vai ser saturado. É aí que a gente usa um capacitor para fazer o acoplamento. Então, nesse caso aqui, utilizando o capacitor para fazer o acoplamento, você lembra que eu falei? A maioria dos circuitos eletrônicos utilizam sinais. Os sinais são, em maioria, corrente alternada e diversas frequências. Então, se eu estou aplicando um sinal aqui de origem alternada, ele será amplificado pelo transistor e será tirado aqui do coletor amplificado também de forma alternada. O que é que o capacitor faz? O capacitor, na função de acoplamento, ele barra o sinal DC e permite a passagem do sinal AC. A polarização DC do meu coletor do primeiro transistor não irá afetar a polarização da minha base do segundo transistor, porque o sinal DC será barrado pelo amiguinho aqui, ó, pelo capacitor. Porém, o sinal amplificado, o sinal assim amplificado, passará pelo capacitor facilmente, será aplicado à base do transistor e será amplificado novamente e será retirado aqui na saída. Então, deu para vocês compreenderem a função do capacitor de acoplamento? Então, a função do capacitor de acoplamento é isolar o meu DC daqui, evitar que o meu sinal DC daqui, ou seja, a minha polarização DC afete a polarização de base aqui, e ao mesmo tempo ele permite a passagem do sinal amplificado desse transistor para o outro transistor, se tivesse outro capacitor para outro transistor e assim em diante. Uma simulação para exemplificar isso aqui, utilizando o Proteus, tá? Eu vou abrir a simulação para vocês. Primeiro eu vou mostrar os sinais DC e depois eu vou ativar o gerador e a gente vai ver no osciloscópio o sinal aplicado à base e depois a gente vai pegar esse sinal saindo do coletor amplificado. Então vou abrir aqui a simulação. Eu fiz no Isis Proteus. As aulas anteriores aí eu ensinei a baixar e instalar esse software aqui, tá? Assim como eu também ensinei o anterior, o Multisim 11.
Então tá aqui o circuito que eu fiz para a gente simular, tá? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou mudar essa label aqui, vou botar para outro nome para o gerador de sinal não entrar. Eu vou ampliar aqui para a gente enxergar bem. Eu vou ter uns volt probe aqui para a gente ver as tensões. Vou dar uma simulada. Então você pode ver, como eu falei, ó, a tensão de polarização da base ela é menor que a tensão de polarização do coletor. Nessa base nós temos 1,54 volts e no coletor nós temos 3,27 volts, ou seja, quase o dobro de tensão da polarização da base. Aqui nós temos a tensão do emissor. Então foi o que eu expliquei. Se eu tivesse aqui uma outra etapa dessa para cá, tá? Um segundo circuito amplificador, e eu fizesse acoplamento direto sem o capacitor desse coletor à base de outro transistor, então, em vez de eu ter esse 1,54 volts da segunda base do outro transistor, passaria a ter 3,2 volts. Ou o transistor no caso ia ficar saturado, ele não ia fazer amplificação e poderia vir até a queimar, porque estava fazendo acoplamento direto e não estava isolando o componente DC do circuito, ok? Então só para a gente ver a simulação com relação à tensão. Eu vou parar aqui a simulação, eu vou voltar de novo ao nome certo. Então tá o nome certo, então aqui eu tenho a saída, aqui uma entrada, tem o mesmo nome, então isso quer dizer que o circuito a saída do gerador está ligada à entrada do circuito amplificador. Ou seja, eu falei, a entrada do amplificador ou a entrada do sinal a ser amplificado deve ser feito pela base. Isso aqui no transistor de emissor comum, como esse daqui, e o sinal amplificado deve ser tirado do coletor. Você vê que eu estou usando um capacitor de acoplamento na entrada da base do transistor e estou utilizando um também na saída. A minha saída vai ser ligada ao canal A do osciloscópio. O canal B vai estar ligado à saída do gerador, você vê SI e SI aqui. Então isso quer dizer que esse ponto está ligado aqui e aqui, como se houvesse uma junção entre os três. A minha saída está ligada a essa daqui e o SE está ligado ao meu emissor do meu transistor. Então a gente vai simular e vai ver todos os sinais amplificados. Vou dar um play aqui. Você pode ver que a tensão agora, por isso que eu tirei o gerador, você vê que a tensão está variando, né, de acordo com o sinal que é aplicado à base. Deixa eu abrir o osciloscópio aqui, isso dá o osciloscópio. Deixa eu botar aqui no lugar que dê para visualizar legal. Então o que é que eu disse? O meu canal A aqui, que é o amarelo, ele está ligado à saída do transistor. Você vê, olha o tamanho do sinal, tá vendo? Como ele é amplificado. O meu canal B, que no caso aqui o canal B é o azul, que é esse sinal aqui, ele está ligado ao SI, ou seja, a saída do gerador e a entrada do amplificador. Então o nosso sinal que é aplicado à entrada do amplificador tem essa amplitude aqui. Então isso comprova que o nosso circuito está amplificando corretamente, porque o nosso sinal de entrada, deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui para ver bem, nosso canal A está com 0,5 volts e o nosso canal B também está com 0,5 volts. Isso comprova que o nosso sinal de saída está sendo amplificado pelo nosso transistor. Então o capacitor está permitindo a passagem do sinal AC, ou seja, o sinal AC está passando por ele, está sendo amplificado pelo transistor e também está passando por esse capacitor aqui e está indo para o osciloscópio. Então isso comprova que o nosso sinal DC é barrado aqui, porém o sinal AC passa pelo capacitor tranquilamente. Então essa é a função do capacitor de acoplamento: barrar o sinal DC e permitir a passagem do sinal AC. Voltar lá para a apresentação. Então a gente aprendeu aqui agora o comportamento do capacitor na função de acoplamento. A gente aprendeu como o capacitor se comporta em um circuito de corrente DC e como ele se comporta em um circuito de corrente AC, e como ele se comporta e a função dele fazendo o acoplamento do sinal, ou seja, dando o sinal DC e permitindo a passagem do sinal AC. A gente vai aprender agora a função reversa, ou seja, a gente aprendeu como o capacitor se comporta na função de desacoplamento. A gente aprendeu a função de acoplamento. A gente vai aprender agora ele trabalhando na função
reversa, que é o de desacoplamento. Então, como foi visto até aqui, um capacitor de valor apropriado, ele pode ser visto como um verdadeiro curto-circuito para um sinal alternado. Por outro lado, esse mesmo capacitor pode ser considerado como uma resistência infinita para uma corrente contínua. Se baseando nisso, uma outra função importante que a gente pode ser obtida com a ajuda do capacitor é justamente a de eliminar sinais de frequências determinadas de um circuito, sem com isso alterar as tensões de polarização ou então um sinal de frequência muito mais baixo. Então, esta aplicação do capacitor consiste em desacoplar o circuito, de modo a eliminar um determinado sinal. Nós temos como exemplo aqui uma etapa de FI de um rádio AM antigo. Então, o que acontece? O sinal AM quer dizer amplitude modulada, ele sai da rádio, ou seja, da transmissora, modulado. Deixa eu abrir aqui uma figura só para apresentar para vocês. Então, esse aqui é o sinal modulado que sai da rádio AM, ou seja, é a amplitude modulada, a amplitude do sinal. Você tem uma envoltória aqui, tá vendo? Essa faixa aqui que você tá vendo tá envolvendo o sinal, por isso que chama amplitude modulada, porque ela modula a amplitude do sinal. Ó. O sinal sobe, ela acompanha, o sinal desce, ela vai acompanhando e vai assim, ó, até chegar. Esse sinal aqui de radiofrequência é chamado sinal de portadora. É o sinal que sai da rádio e tem a função de transportar, vamos dizer assim, nas costas o sinal de áudio da rádio até chegar ao seu aparelho. Quando ele chega no seu aparelho, ou seja, a função dele é transportar, ele está transportando esse sinal envoltório aqui, ou seja, o sinal de áudio que envolve ele. Então, quando ele saiu da rádio e chegou no seu aparelho, esse sinal aqui, o sinal modulado, ou seja, o sinal de portadora, não é mais necessário. A gente tem que eliminar ele. Porém, eu não posso eliminar o sinal todo. Eu tenho que separar o meu sinal de áudio, ou seja, essa faixa envoltória aqui da amplitude modulada, separar ele do sinal de RF e fazer o que? Tirar esse sinal de RF e deixar somente passar o sinal de áudio que vai ser aplicado ao amplificador. É isso que o capacitor de desacoplamento faz. Um capacitor de valor adequado, são feitos cálculos para isso. Então, o sinal, depois que passar aqui do diodo-detector, o sinal de radiofrequência ele é eliminado daquele sinal, é jogado para o terra, e somente o sinal de áudio passa. Ele é separado daquilo que eu falei. O sinal da portadora, que é esse sinal aqui de radiofrequência. Deixa eu botar aqui do lado. Esse sinal aqui de radiofrequência, que é utilizado para transportar o sinal de áudio, ele é eliminado por esse capacitor de desacoplamento aqui, ou seja, está desacoplando o sinal. Está pegando o sinal de radiofrequência desse sinal aqui, jogando para o terra e deixando somente o sinal de áudio passar. Então, esse sinal de radiofrequência vai para o terra, o sinal de áudio segue o caminho e é aplicado ao amplificador, que amplifica o sinal, como a gente viu anteriormente, e você consegue escutar sua música e escutar a voz do locutor. Então, essa é uma das funções do capacitor de desacoplamento: eliminar ruídos, eliminar sinais que são indesejáveis. No caso aqui, o sinal da portadora, quando chega ao aparelho, não é mais desejado, porque a função dele é transportar da rádio até o seu aparelho. Então, chegou no seu aparelho, ele perdeu a função dele, já transportou, chegou no aparelho. Então, quando chegou no aparelho, tem que ser eliminado e a gente tem que tirar o que? O áudio, que é que nos interessa. Então, o desacoplamento, ele desacopla esse sinal RF, joga para o terra e deixa passar somente o sinal de áudio, que é amplificado. A segunda aplicação do capacitor de desacoplamento, e também a mais importante, os integrados digitais. Se você já teve a oportunidade de abrir alguma placa de circuito digital, seja de um videogame ou de um computador, você sempre vai ver um capacitor ou de cerâmica ou de poliéster bem junto ao circuito integrado. Qual é a função desse capacitor de desacoplamento mais próximo possível do circuito integrado? Ele tem a função de evitar que oscilações da fonte de corrente possam ser transmitidas para dentro do circuito integrado, ao mesmo tempo que não permite também que as oscilações criadas pelo próprio circuito integrado saiam
para interferir em outro circuito integrado do próprio circuito. Então ele tem a função de eliminar, funciona como um filtro, eliminando sinais indesejáveis, ou seja, ruídos provocados pela fonte ou provocados pelo próprio circuito integrado, para que ele não afete o funcionamento dos outros circuitos integrados. Você sempre vai ver em um microcontrolador, em um circuito integrado digital, portas lógicas, comparadores, conversores DC-DC, você sempre vai ver os circuitos integrados digitais em geral. Você sempre vai ver um capacitor em geral de cerâmica ou de poliéster metalizado com valor típico de 100 nanofarad ligado em paralelo com os terminais de alimentação do circuito, o mais próximo possível, em geral bem colado mesmo com o circuito integrado. Você sempre vai ver um capacitor ligado em seus terminais de alimentação positivo e negativo. E o que acontece? Ele pega qualquer sinal de ruído indesejável e joga para o terra. Bom, a gente chegou ao final dessa aula. Eu acho que deu para vocês aprenderem bem qual a função de um capacitor de acoplamento e desacoplamento. Deu para aprender ou relembrar o comportamento do capacitor em circuitos de corrente AC e DC, e vimos alguns exemplos de aplicação para acoplamento de capacitores e também para desacoplamento de capacitores. Então eu vou finalizando essa aula por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, ainda dentro do estudo dos capacitores, você pode ver que o capacitor deu muitas aulas, né? A gente tem muita coisa para falar sobre o capacitor. É um componente muito simples que a gente consegue fazer uma gama muito grande de aplicações com ele, certo? Então na próxima aula nós vamos aprender, vamos estudar, né, o que eu falei, o tempo de carga e descarga de um capacitor, e a gente vai ver onde isso se aplica, o que resulta desse tempo de carga e descarga e muitas outras coisas. Beleza? Então eu vou finalizando essa aula por aqui. Um grande abraço a todos. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço que, por favor, se possível, dá aquele like aí que eu acho que ajuda o canal a crescer, não sei. E compartilha com seus amigos. Bota na descrição do vídeo o que vocês acharam. Faz os comentários aí, fica à vontade, tá bom? É de graça, não vão pagar nada e ajuda a gente a crescer. Valeu? Grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.